suas pérolas, rindo do vestido da minha mãe, e assinei. Meu nome parecia estranho na página, pequeno, mas permanente. Pronto, disse Diane. Está feito. Soltei um suspiro. Durante meses, vinha reunindo provas em segredo, sem saber se estava paranoica ou certa, sem saber se alguma coisa daquilo importaria. Agora era real, oficial, imparável. Meu telefone vibrou. Marcus Webb, o FBI quer se encontrar comigo. Estão considerando isso uma prioridade. O caso pode ser maior do que pensávamos. Possivelmente ligado a autoridades municipais. Mostrei a mensagem para Diane. Bem, disse ela, parece que os Crawfords terão uma semana muito ruim. Guardei meu celular. Minha mãe me ensinou a anotar tudo, a guardar provas, a me proteger. Ela só não sabia que um dia eu usaria esses ensinamentos para proteger todos aqueles de quem os Crawfords já haviam roubado. A filha da costureira estava prestes a derrubar um império. O escritório de campo do FBI em Boston cheirava a café e papel e mal conseguia conter a urgência. O agente especial Thomas Riley me encontrou no elevador. 50 anos, cabelos grisalhos, um rosto que já tinha visto mentiras demais para acreditar em qualquer coisa com facilidade. Ele apertou minha mão com um aperto firme, mas não hostil. Senhorita Bennet. Sua voz era calma, profissional. Obrigado por ter vindo. A sala de entrevistas era exatamente como eu imaginava, estéril, silenciosa, com uma mesa e um gravador no centro. Mas havia algo no jeito de Riley que parecia quase respeitoso, como se ele estivesse grato pela minha presença. Serei direto, disse ele, acomodando-se na cadeira. Estamos monitorando a Fundação Crawford há 5 anos. Sempre que nos aproximávamos de algo, a pista esfriava. Advogados, empresas de fachada, becos sem saída. O que mudou? Ele me olhou fixamente. Você mudou. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Reconheci a análise forense de Lena. Sua documentação preenche lacunas que não conseguimos preencher, conecta pontos que não conseguimos conectar. E, combinada com o depoimento que seu advogado encaminhou do Sr. Ethan Crawford, ele fez uma pausa. Temos o suficiente para um mandado. Ethan tinha cumprido sua palavra. Ele entregou tudo para Diane em e-mails, memorandos internos, até gravações de conversas que teve com os pais. Não foi o suficiente para me fazer perdoá-lo, mas foi o suficiente para importar. E agora, o que acontece? Perguntei. Agora temos que agir rápido. Riley inclinou-se para a frente. Os Crawfords têm recursos. Se eles descobrirem que estamos chegando, começarão a destruir provas, movimentar dinheiro e apagar rastros. Precisamos executar os mandados de busca antes que eles percebam o que os atingiu. Quando? 3 dias. Ele olhou nos meus olhos. E preciso que a senhora entenda uma coisa, senhorita Bennet. Este caso pode ser maior do que apenas a fundação. Alguns dos rastros do dinheiro levam a contratos com a prefeitura, doações políticas. Isso pode atingir muita gente poderosa. Pensei no carro preto estacionado em frente ao apartamento da minha mãe, nas cartas ameaçadoras, no sorriso de Margaret Crawford. Eu entendo. Riley assentiu com a cabeça uma vez. Respeito. Precisaremos que você testemunhe eventualmente. Você está preparado para isso? Pensei em estar diante daquele altar, e encontrar minha voz quando todos esperavam que eu permanecesse em silêncio. Eu me preparei para isso a vida toda, eu disse. Só não sabia disso. Ele quase sorriu. Então vamos acabar com eles. Meu celular vibrou quando saí do prédio. Número desconhecido, você acha que ganhou? Sabemos de tudo. Isso não acabou. A mensagem foi enviada de um número vinculado a uma das empresas de fachada. Tirei um print da tela e encaminhei para Riley. Evidência de intimidação, digitei. Obrigada por fortalecer meu caso. Então saí para a tarde de Boston. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. Na manhã da operação policial, acordei com notícias de última hora. Meu celular foi inundado de alertas. FBI cumpre mandados de busca e apreensão na Crawford Roads. Dinastia imobiliária de Boston sob investigação federal.
2 presos em investigação de fraude contra a instituição de caridade. Sentei-me no apartamento da minha mãe, com o café a esfriar nas mãos, e assisti a tudo pela televisão. Imagens de Beacon Hill, agentes do FBI carregando caixas para fora da mansão Crawford, sacos de provas, equipamentos de informática. E Margaret Crawford descendo os degraus da sua própria casa algemada. Sem pérolas, sem cabelo impecavelmente penteado, sem sorriso de socialite, apenas uma mulher de 60 anos com um blazer amarrotado, o rosto pálido, os olhos arregalados de descrença, sendo conduzida a um veículo que a esperava, como qualquer outro criminoso em qualquer outra apresentação de suspeitos na história. Richard estava atrás dela, com as mãos algemadas, o rosto pálido, e agora não ria. Minha mãe saiu da cozinha e ficou ao meu lado. É isso? Sim. Assistimos em silêncio. A apresentadora do telejornal falava sobre acusações federais de fraude, sobre dinheiro de caridade desviado para contas privadas, sobre uma investigação que vinha se desenrolando há anos. Ela mencionou um denunciante anônimo, alguém de dentro da organização. Maia. A voz da minha mãe era baixa. Você fez isso? Olhei para ela, para a mulher que trabalhará 18 horas por dia para que eu pudesse ter um futuro, a mulher que Margaret Crawford chamara de erro. Sim, mãe, eu fiz. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então estendeu a mão e pegou a minha. Seus dedos eram ásperos contra os meus, calejados por 30 anos de trabalho, mas seu aperto era firme. Não estou feliz que alguém tenha tido que ser preso, disse ela suavemente. Mas estou orgulhosa de você, querida. Muito orgulhosa. Meu telefone vibrou. Diane, eles encontraram tudo. Segundo conjunto de livros, e-mails, extratos bancários. Os Crawfords estão acabados. E então, outra mensagem, e tem mais. A Crawford Holdings convocou uma reunião de emergência do conselho para amanhã. Eles vão tentar controlar a narrativa. A imprensa estará presente. Fiquei olhando fixamente para a tela. Maia. Minha mãe observava meu rosto. O que foi? A reunião do conselho, eu disse. Eles vão tentar distorcer os fatos. Vão fazer parecer que foi um mal-entendido. Eles conseguem fazer isso? Pensei em Margaret Crawford, que mesmo algemada provavelmente já estava calculando seu próximo passo. Eles podem tentar, eu disse, levantando-me. Mas eu não vou deixar. Chamada para ação número 2 no meio do vídeo. Espera aí. Preciso fazer uma pausa aqui porque estamos prestes a chegar à parte que todos me perguntam, a reunião do conselho. O momento em que voltei para Crawford Holdings, não como a noiva humilhada, não como a auditora demitida, mas como algo completamente diferente. Antes de prosseguirmos, se você ainda está assistindo, você é do meu tipo. Você acredita na justiça. Você acredita que as pessoas não devem sair impunes de atos cruéis só porque têm dinheiro. Então, me faça um favor. Clique no botão de inscrição, deixe um comentário e me diga, se você estivesse no meu lugar, você iria a essa reunião? Você os enfrentaria novamente? Quero saber o que você faria. Ok, deixa eu te contar sobre a manhã mais assustadora e satisfatória da minha vida. Na noite anterior à reunião do conselho, nos reunimos no escritório de Diane e eu, Diane, Lena e Marcos. Conselho de guerra. Eles vão alegar que foi um mal-entendido, disse Marcos, folheando suas anotações. Uma fonte anônima me disse que a assessoria de imprensa deles está trabalhando dobrado. O roteiro é: irregularidades contábeis, revisão interna, cooperação total com as autoridades, o padrão para controle de danos. Eles não conseguem se livrar das algemas girando, disse Lena. Eles vão tentar. Diane recostou-se na cadeira. Richard e Margaret estão em liberdade sob fiança, 2 milhões cada. Eles estarão na reunião do conselho, apresentando seus argumentos para que permaneçam no comando enquanto o mal-entendido é resolvido. Então, o que fazemos? Perguntei. Você? Diane balançou a cabeça negativamente. Nada. Você fez a sua parte. O FBI tem as provas. Deixe o sistema funcionar. Isso não é suficiente. Todos olharam para mim. Eles vão se levantar naquela sala, eu disse, diante das câmeras, dos jornalistas e dos membros do conselho, e mentir.
Vão dizer que tudo isso é um engano, que são vítimas, que o verdadeiro problema é, o quê? Funcionários descontentes? Promotores equivocados? Pensei na expressão no rosto da minha mãe quando Margarete a chamou de erro. Não posso deixar isso acontecer. Marcos falou primeiro. Vocês podem comparecer. A reunião do conselho é tecnicamente pública. Acionistas e partes interessadas podem assistir. Se você estiver lá, o que acontece? Interrompeu Diane. Ela causa um escândalo. Dá a eles munição para pintá-la como estável. Não vou causar escândalo. Minha voz estava calma. Mas posso transmitir uma mensagem simplesmente estando lá, simplesmente deixando que me vejam. Diane estudou meu rosto por um longo momento. Você entende os riscos. Eles poderiam alegar assédio, intimidação. Não vou ameaçar ninguém. Não vou causar problemas. Encarei-a nos olhos. Só vou ficar ali e lembrá-los de que existo. De que a mulher que eles tentaram destruir não foi destruída. Silêncio. Então Marco sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi nele. Isso pode realmente funcionar. Lena assentiu lentamente. Diane suspirou. Tudo bem, mas faremos isso com inteligência. Você apenas observa, a menos que a convidem a falar. E se lhe perguntarem alguma coisa, você consulta seu advogado. Ela apontou para si mesma. Para mim? Acordado. Naquela noite, fui para casa e experimentei o blazer que havia usado na minha primeira entrevista de emprego na Crawford Holdings, preto, sob medida, profissional. Minha mãe apareceu na porta. Para que é isso? Amanhã. Alisei as lapelas. Vou a uma reunião. Ela me observou por um instante. Depois desapareceu e voltou com algo nas mãos, o lenço, aquele com miosotes bordados. Leve isto com você, disse ela. Assim, eu também estarei lá. Guardei-o no bolso do meu blazer. Amanhã eu voltaria ao prédio onde fui humilhada, demitida e ameaçada. E faria isso com o lenço da minha avó sobre o coração. Na noite anterior, minha mãe e eu ficamos sentadas no sofá velho até bem depois da meia-noite. O apartamento estava silencioso. Através das paredes finas, eu conseguia ouvir a TV do vizinho, algum reality show onde as pessoas competiam por dinheiro e amor. Problemas normais, apostas simples. Você está com medo? Perguntou Ellen. Considerei mentir. Mas já tínhamos superado isso. Apavorada, admiti. Então por que você está fazendo isso? Olhei para ela, olhei de verdade para ela, para as linhas ao redor dos olhos, conquistadas por décadas de trabalho, para as mãos que fizeram meu vestido de formatura, meu vestido de noiva, 1000 outros vestidos para pessoas que nunca souberam seu nome. Porque se eu não fizer isso, eu disse, eles vencem. Não apenas contra mim, contra todos aqueles que eles já prejudicaram. Todas as famílias que não receberam ajuda porque Margaret Crawford estava comprando pérolas com o dinheiro das bolsas de estudo. Todas as pessoas que dormiram na rua enquanto ela dormia em uma mansão. Minha mãe ficou em silêncio. E por sua causa, acrescentei suavemente. Porque ela olhou para você, a pessoa mais forte que conheço, e disse que você foi um erro. E ela riu. Os olhos de Ellen brilhavam. Preciso que eles vejam, eu disse. Preciso que o mundo inteiro veja que você não é um erro. Que eu não sou um erro. Que as coisas pelas quais tentaram nos envergonhar, de onde viemos, como vivemos, o que tivemos que fazer para sobreviver, são essas coisas que nos tornam fortes. Minha mãe estendeu a mão e tocou meu rosto. Você é igualzinha à sua avó, disse ela. Ela veio para cá sem nada, mas nunca deixou ninguém dizer que ela era inferior. Você também não. Ela sorriu, triste e orgulhosa ao mesmo tempo. Nem você vai deixar. Apoiei a cabeça no ombro dela, como fazia quando era criança. Aconteça o que acontecer amanhã, eu disse, obrigado por tudo, por me ensinar a lutar. Ela beijou meu cabelo. Obrigada por lutar. Ficamos sentados ali até que a primeira luz cinzenta da aurora começou a entrar pela janela. Então, me vesti para a batalha. O edifício Crawford Holdings erguia-se 30 andares acima do distrito financeiro todo de vidro, aço e nuvens refletidas.
Eu trabalhava ali havia 3 anos, passará por aquele saguão milhares de vezes, mas nunca havia sentido o peso daquilo antes, a intimidação embutida em cada superfície, projetada para fazer com que pessoas comuns se sentissem insignificantes. Hoje, recusei-me a sentir-me insignificante. Diane caminhava ao meu lado, terno preto, pasta, expressão séria. O segurança na recepção olhou para cima e me reconheceu. Seus olhos se arregalaram. Senhorita Bennet, você não é, quer dizer, seu crachá foi desativado. Estou ciente. Diane deu um passo à frente. Minha cliente é testemunha em uma investigação federal em andamento e tem o direito legal de participar desta Assembleia Pública de Acionistas. Ela apresentou um documento. Aqui está a legislação pertinente. O guarda olhou para o papel, olhou para mim e ligou para alguém. 5 minutos depois, estávamos no elevador, subindo em direção ao 30º andar. Como você está se sentindo? Perguntou Diane em voz baixa. É como se eu estivesse prestes a entrar na boca de um leão. Você é. Ela quase sorriu. Mas os leões não têm mais dentes. As portas se abriram. A sala de reuniões tinha janelas do chão ao teto, mesa de mogno, jarras de água de cristal, 20 cadeiras ao redor da mesa, todas ocupadas. Outros 30 observadores estavam ao longo das paredes, acionistas, advogados e 5 jornalistas com gravadores. Marcos estava entre eles. Ele me deu um aceno de cabeça quase imperceptível. E na cabeceira da mesa, Richard Crawford, com Margaret ao seu lado. Pareciam abatidos. Richard estava pálido, o terno um pouco folgado, como se tivesse emagrecido. Margaret não usava pérolas, haviam sido confiscadas como bens. Seu cabelo estava preso num coque prático. Sem um sorriso social. Quando entrei, a sala ficou em silêncio. 20 rostos se viraram. Os olhos de Margaret encontraram os meus. Por um instante, algo passou rapidamente por seu rosto, medo, raiva, reconhecimento. Então ela se recompôs, ergueu o queixo e forçou aquele sorriso frio. Ora, disse ela, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, se não é a garota que pensa que ganhou. Não disse nada. Diane e eu nos sentamos junto à parede. Cruzei as mãos no colo e mantive a expressão neutra. Margaret inclinou-se para Richard e sussurrou algo. Os nós dos dedos de Richard estavam brancos sobre a mesa. Vamos começar, disse Harrison Wells de seu lugar perto da cabeceira da mesa. Ele era o maior acionista fora da família Crawford, 65 anos, cabelos grisalhos, o tipo de homem que não havia sobrevivido 50 anos no mercado imobiliário de Boston ignorando para onde o vento soprava. Temos muito que discutir. Richard Crawford se levantou, abotoando o paletó com dedos ainda um pouco trêmulos. Obrigado a todos por terem vindo com tão pouco aviso prévio. Sua voz era controlada, pausada, a voz de um homem que passou 40 anos dominando salas de reuniões. Sei que houve preocupação com os eventos recentes. Ele caminhava lentamente de um lado para o outro, com as mãos cruzadas atrás das costas. O que temos aqui é um mal-entendido, uma investigação agressiva baseada em informações falhas, irregularidades contábeis que foram exageradas por ele gesticulou vagamente. Indivíduos com vinganças pessoais. Seus olhos se voltaram para mim por um instante. A Crawford Holdings construiu um legado de integridade ao longo de 4 gerações. Não vamos deixar que um ex-funcionário insatisfeito destrua isso. Margaret acenou com a cabeça ao lado dele, queixo erguido. Estamos cooperando plenamente com as autoridades, continuou Richard. E estou confiante de que, quando todos os fatos vierem à tona, este conselho verá que essas acusações são infundadas. Ele sentou-se. Silêncio. Então Harrison Wells pigarreou. Richard. Sua voz era pausada, mas grave. Com todo o respeito, o FBI não executou mandados de busca e apreensão e efetuou prisões por causa de irregularidades contábeis. Eles apreenderam provas de fraude sistemática que remontava a 8 anos. Ricardo abriu a boca. Eu vi a documentação do mandado, continuou Wells. Todos nós vimos. Isso não é um mal-entendido. Isso é crime. Margaret inclinou-se para a frente. Harrison, você nos conhece há 30 anos. Eu já fiz isso. Ele a interrompeu.
Por isso nunca suspeitei. Mas as evidências não mentem. E fingir o contrário é uma ofensa a todos nesta mesa. Murmúrios ecoam pela sala. Proponho, disse Wells, que antes de discutirmos o controle de danos, ouçamos todas as partes relevantes. Ele se virou e olhou diretamente para mim. Senhorita Bennet, a senhora estaria disposta a se dirigir ao conselho? A sala prendeu a respiração. Diane tocou meu braço. Você não precisa. Mas eu já estava de pé. Sim, eu disse. Eu aceitaria. Caminhei até a cabeceira da mesa. 20 rostos me observavam. O maxilar de Richard Crawford estava tenso. As mãos de Margaret estavam cerradas no colo. Eu não olhei para eles. Ainda não. Meu nome é Maya Bennet, eu disse. Por 3 anos, fui auditora interna nesta empresa. E por 6 meses, vi algo errado acontecer. Fiz uma pausa. Deixei as palavras se assentarem. Não estou aqui para falar de contabilidade. O FBI apresentará essas provas no tribunal. Estou aqui porque alguém nesta sala finalmente olhei para Margaret. Decidiu que minha mãe era uma piada. A sala estava silenciosa. No meu casamento, a senhora Crawford pegou um microfone e disse a 200 pessoas que minha mãe era, e cito, um erro de vestido. Mantive a voz firme. Profissional. Minha mãe é costureira. Ela me criou sozinha. Trabalhava 18 horas por dia para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse estar em lugares como este. O rosto de Margaret estava impassível. E enquanto a senhora Crawford zombava do vestido feito à mão pela minha mãe, ela usava pérolas compradas com dinheiro roubado. Deixei isso em aberto. Dinheiro de verbas federais, dinheiro destinado a abrigos para pessoas sem teto, para famílias que não têm nada. Gesticulei em direção à pilha de pastas sobre a mesa, a análise forense que Lena havia preparado. 4,7 milhões de dólares. Isso não é um mal-entendido. É um roubo contra as pessoas mais vulneráveis desta cidade. Richard se levantou. Você não tem esse direito. Eu tenho todo o direito. Minha voz não vacilou. Eu era a auditora que encontrou as discrepâncias. Eu era a funcionária que fez as perguntas. E eu era a mulher que você tentou silenciar. Virei-me para Harrison Wells. Vocês me pediram para falar perante o conselho. Eis o que tenho a dizer. Os Crawfords construíram sua reputação em uma mentira. Roubaram de pessoas que não tinham nada. E fizeram isso desprezando todos que consideravam inferiores a eles. Olhei para Margaret uma última vez. Minha mãe não é um erro. Ela é a razão de eu estar aqui. E eu lhe prometo, minha voz endureceu. Ela vale mais do que todas as pérolas roubadas que você já usou. As portas da sala de reuniões se abriram. O agente especial Riley entrou acompanhado por 2 agentes do FBI. Richard Crawford, Margaret Crawford. Sua voz era calma, oficial. Vocês estão presos em decorrência de uma acusação federal por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração. O rosto de Margaret empalideceu. Um agente trouxe algemas. Enquanto conduziam os Crawfords para fora, passando pelas câmeras, pelos jornalistas, por todos os membros do conselho que eles já haviam intimidado, Margaret se virou para me olhar. Seus olhos ardiam de fúria. Eu não desviei o olhar. As algemas fecharam com um clique, produzindo um som semelhante ao de um ponto final. Richard Crawford permaneceu rígido enquanto o agente do FBI prendia seus pulsos. Seu rosto estava da cor de cimento fresco. 40 anos dominando salas, fechando negócios, sendo intocável, tudo terminado por um único clique metálico. Margaret estava pior. Ela estava tremendo. Isso é um erro, ela sibilou para Riley. Você sabe quem somos? Você tem ideia do que está fazendo, senhora? A voz de Riley era completamente monótona. Eu sei exatamente quem você é. É por isso que você está sendo preso. As câmeras dos jornalistas disparavam flashes. Os gravadores estavam erguidos. Essa seria a imagem que abriria todos os noticiários durante uma semana. Você vai se arrepender disso.
Os olhos de Margaret me encontraram do outro lado da sala, selvagens, desesperados. Você não é nada. Você não é ninguém. Você acha que venceu, mas nós temos advogados. Nós temos. Margaret. A voz de Richard era baixa. Derrotada. Pare. Ela parou. Por um instante, eles apenas se olharam. 40 anos de casamento, 4 gerações de legado, e agora algemas, câmeras e a longa caminhada da vergonha. Richard Crawford está destituído do cargo de presidente, com efeito imediato, anunciou Harrison Wells aos presentes. O Conselho nomeará uma liderança interina e cooperará plenamente com as autoridades federais. 2 agentes do FBI conduziram os Crawfords em direção à porta. Margaret passou a menos de 1 metro de mim. Você vai pagar por isso, ela sussurrou. Custe o que custar. Sustentei seu olhar. Suas ameaças não me assustam mais, Sra. Crawford. Minha voz era calma, quase gentil. E a senhora terá bastante tempo para pensar nisso na prisão federal. As portas se fecharam atrás deles. A sala explodiu em alvoroço. Jornalistas gritavam perguntas. Os membros do conselho se reuniram em uma conversa frenética. Alguém derrubou uma jarra de água. Marcus Webb me chamou a atenção e sorriu. Diane apareceu ao meu lado. Vamos. Você já fez tudo o que veio fazer aqui. Assenti com a cabeça, mas ao me virar para a saída, parei. Porque ali, no canto da sala, estava Ethan Crawford. Ele não havia sido preso. O FBI confirmara sua cooperação e lhe concederá imunidade em troca de seu depoimento. Estava pálido, abatido, observando seus pais serem levados algemados. Nossos olhares se encontraram. Eu não sorri, não acenei com a cabeça. Apenas o encarei, o homem que permanecerá em silêncio quando deveria ter falado, que finalmente fizera a coisa certa quando já era quase tarde demais. Então eu saí. No saguão, minha mãe esperava. Ela estava parada perto dos elevadores, segurando sua velha bolsa, parecendo completamente deslocada naquele reluzente templo corporativo. Os seguranças a observavam com incerteza. Mãe? Parei. O que você está fazendo aqui? Eu assisti ao noticiário. Sua voz estava embargada. Eu tive que vir. Ela abriu os braços. Eu entrei neles. Estávamos ali, no saguão da Crawford Holdings, o prédio que testemunhou minha humilhação e meu triunfo, e nos abraçamos. Você conseguiu, ela sussurrou. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, eu disse. Suas lições, sua força, foi isso que fez a diferença. Ela recuou, olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vamos para casa, meu bem. Sim, sorri. Vamos para casa. A notícia se espalhou como uma represa. Ao anoitecer, a fraude da Fundação Crawford era um dos assuntos mais comentados em todo o país. Todos os veículos de comunicação de Boston deram destaque à história. As imagens estavam por toda parte. Margaret Crawford algemada, o rosto contorcido de fúria. O silêncio sombrio de Richard. O FBI carregando caixas de provas da mansão de Beacon Hill. Exclusivo do Boston Globe, esquema de fraude envolvendo instituições de caridade desviou 4,7 milhões de dólares de abrigos para moradores de rua para contas privadas. New York Times, dinastia imobiliária de Boston enfrenta acusações federais em caso de fraude maciça em subsídios. CNN, drama envolvendo casamento de denunciante leva a prisões pelo FBI. A internet tinha opiniões. Esta é a coisa mais gratificante que li em anos. Aquela costureira criou uma filha excepcional. Margaret Crawford gastou dinheiro roubado de pessoas sem teto e ainda teve a audácia de zombar de um vestido feito à mão por alguém. Karma. Tentei não ler os comentários. Falhei. Leia-os mesmo assim. Em nosso apartamento, minha mãe e eu sentamos juntas no sofá velho, a TV no mudo, nossos telefones vibrando com mensagens que não respondemos. É uma sensação estranha, disse ela baixinho. Todas essas pessoas falando sobre nós. Eles não estão falando de nós. Passei meu braço em volta dela. Eles estão falando de justiça. Ela ficou em silêncio por um momento.
Maia. Ela se virou para mim. Você se sente melhor agora que tudo acabou? Pensei nisso. Pensei mesmo. Sinto-me livre, disse finalmente. Como se estivesse carregando um peso enorme há meses e agora ele tivesse desaparecido. Não está feliz? Não exatamente. Tentei encontrar as palavras certas. Não acho que alguém ganhe quando as pessoas vão para a prisão, nem mesmo aquelas que merecem. Mas fico feliz que a verdade tenha vindo à tona. Fico feliz que as pessoas de quem eles roubaram possam finalmente ter justiça. Ela assentiu lentamente. Meu telefone vibrou novamente. Diane, o FBI confirma que o processamento completo da recompensa para denunciantes está em andamento. Estimativa de 15% dos fundos recuperados. No mínimo, cerca de $650 mil. Encarei a mensagem. $650 mil por dizer a verdade, por fazer a coisa certa. Mãe? Minha voz saiu estranha. Preciso te mostrar uma coisa. Entreguei-lhe o telefone. Ela leu de novo e olhou para mim com os olhos arregalados. Isso é real? É real. Ela começou a chorar. Não era tristeza, nem pesar. Era aquele tipo de choro que acontece quando algo que você nunca ousou esperar de repente se torna possível. Eu a abracei. Isso também é seu, eu disse. Isso é por cada dia de 18 horas. Por cada aluguel que quase nos levou à falência. Por cada sacrifício que você fez para que eu tivesse uma chance. Ela balançou a cabeça. Eu não fiz nada. Você fez tudo. Recuei um pouco e olhei-a nos olhos. E agora é a minha vez de cuidar de você. 3 meses depois, o mundo havia seguido em frente, mas as consequências não. Acompanhei o caso obsessivamente. Cada audiência, cada documento apresentado, cada novo desenvolvimento. Richard Crawford enfrentou 14 acusações federais, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos. Seus advogados apresentaram inúmeras moções, mas as provas eram esmagadoras, a análise forense de Lena, os e-mails internos, o depoimento de Ethan. Se fosse condenado por todas as acusações, ele poderia pegar de 15 a 20 anos de prisão. Margaret enfrentou 8 acusações, um reconhecimento ligeiramente menor porque seu papel foi mais discreto. Mas a BA Vista Holdings, a empresa de fachada em seu nome, recebeu $3,2 milhões dos fundos desviados. A mulher com as pérolas Mikimoto teria que responder por cada centavo. Ambos estavam em liberdade sob fiança, de $2 milhões cada. Margaret usava a tornozeleira eletrônica e não podia sair de Massachusetts. Seu passaporte havia sido apreendido. As ações da Crawford Holdings despencaram, caindo 60% em relação ao seu pico. A empresa estava em processo de reestruturação sob supervisão judicial. O Conselho Administrativo nomeou uma equipe de gerenciamento de crise. O nome Crawford, que tinha significado algo em Boston por 4 gerações, agora significava algo completamente diferente. A fundação foi dissolvida. Seus ativos legítimos remanescentes foram transferidos para organizações de assistência a pessoas em situação de rua. Um administrador judicial federal supervisionou o processo. E recebi a notificação oficial da minha recompensa como denunciante. $650 mil, de acordo com as disposições quitando a lei de reclamações falsas. Chegou por carta registrada. Li 3 vezes. Depois liguei para Diane. É real. Ela confirmou. Os fundos serão liberados em até 60 dias. Após os impostos e meus honorários, o valor aproximado será de $400 mil. $400 mil, mais dinheiro do que minha mãe ganhou em toda a sua vida. Naquela noite, Ethan me enviou um e-mail. Maia. Sei que provavelmente você não vai responder a isto. Não espero que responda. Mas queria que soubesse que vou testemunhar contra eles no julgamento. Tudo o que sei, tudo o que vi. Isso não vai mudar o que aconteceu entre nós. Não vai compensar o casamento, meu silêncio, nada disso. Mas você tinha razão em tudo, e me desculpe por não ter percebido antes. Ethan. Li 2 vezes. Depois fechei o e-mail sem responder.
Algumas desculpas chegam tarde demais para serem aceitas, mas pelo menos ele finalmente estava fazendo a escolha certa. A placa na vitrine dizia: Ajustes e designs personalizados da Ellen. Letras douradas sobre um fundo verde escuro. Elegante, mas sem ostentação. Minha mãe a escolheu pessoalmente. A loja era pequena, 74 metros quadrados numa esquina em Dorchester, a 2 quarteirões do apartamento onde morei durante toda a minha infância. Mas tinha boa iluminação, um layout limpo e espaço suficiente para 3 estações de costura. Mais importante ainda, pertencia a ela. Usei parte da minha recompensa por denúncia para o pagamento inicial. O restante foi investido em equipamentos, estoque e uma reserva de emergência para 6 meses, para que ela pudesse construir sua carteira de cliente sem pânico. Você não precisava fazer isso, disse ela pela 100ª vez, passando os dedos pela mesa de corte. É demais. Não é suficiente, eu disse. Chegou 30 anos atrasado, mas é um começo. O dia da inauguração foi tranquilo. Alguns vizinhos apareceram para conhecer a nova loja. Uma antiga cliente da lavanderia soube da novidade e trouxe 3 vestidos para fazer ajustes. Mas ao meio-dia, algo mudou. Uma mulher entrou, por volta dos 40 anos, bem vestida, vagamente familiar. Ela olhou ao redor da loja e depois para minha mãe. Você é Ellen Bennett? Sim. Vi as notícias sobre sua filha, sobre o que ela fez. Os olhos da mulher brilhavam. Tem uma boutique no South End. Roupas de alta qualidade. Estávamos usando um alfaiate em Newton, mas... Ela fez uma pausa. Prefiro dar meu negócio a alguém daqui, alguém de verdade. Ela entregou um cartão para minha mãe. Me ligue. Gostaria de conversar sobre uma parceria. Depois que ela saiu, minha mãe ficou olhando para o cartão por um longo tempo. Maia, disse ela, isso está acontecendo. Está acontecendo. Eu a abracei. Isso sempre ia acontecer. Você só precisava que alguém a enxergasse. Naquela noite, observei-a fechar a loja. Ela se movia devagar, reverentemente, passando as mãos pelas máquinas de costura, pelos rolos de tecido, pela lista de preços escrita à mão que ela mesma havia feito. Ela parou na janela e tocou no vidro onde estava pendurada a placa. De Ellen, disse ela suavemente. Meu nome? Seu nome, concordei. Ela se virou para mim. Seus olhos estavam marejados. Obrigada, meu bem. Por tudo. Por lutar. Pensei em Margaret Crawford, em pérolas roubadas e abrigos para sem-teto, e em uma mulher que achava que podia zombar de tudo pela vida sem sofrer consequências. Obrigado por me ensinar como, eu disse. Minha mãe enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno e familiar, o lenço, aquele com miosotes. Eu fiz um novo para você. Ela desdobrou um segundo lenço, de linho branco, com meu nome bordado em linha azul. Assim você sempre se lembrará. Peguei o objeto e o pressionei contra o meu peito. Jamais me esquecerei, eu disse. E era a verdade. 6 meses após o casamento que não aconteceu, entrei num prédio de escritórios que nunca tinha visitado antes. O Centro Nacional de Denúncias ocupava um andar modesto em um arranha-céu no centro da cidade. Nada de saguões de mármore, nada de lustres de cristal, apenas carpete, cubículos e pessoas realizando um trabalho silencioso e importante. 3 semanas antes, eles me ofereceram um cargo, consultor, ajudando outros denunciantes a navegar pelo sistema do qual eu havia sobrevivido. O salário era menos da metade do que eu ganhava na Crawford Rhodes. Os horários eram irregulares. Os benefícios, modestos. Eu disse sim imediatamente. Você entende, disse o diretor durante a minha entrevista. Este trabalho pode ser frustrante. Nem todos os casos têm sucesso. Nem todos os denunciantes são protegidos. Entendo, respondi. Mas alguns são, e por esses vale a pena lutar. Naquela primeira manhã, cheguei cedo, preparei café na cozinha comunitária e li os arquivos dos casos que ficariam sob minha responsabilidade. Às 10 horas, uma jovem apareceu na minha porta, 24, talvez 25 anos. Olheiras profundas, segurando uma pasta como se fosse sua tábua de salvação. Você é Maia Bennett?
Sua voz era quase um sussurro. Eu sou. Vi as notícias sobre os Crawfords, sobre o que você fez. Ela engoliu em seco. Estou numa situação complicada na minha empresa e não sei o que fazer. Pensei em mim mesma há 6 meses, assustada, isolada, convencida de que era impotente. Sente-se, eu disse gentilmente. Conte-me tudo. Ela falou durante uma hora sobre irregularidades que havia notado, sobre supervisores que ignoraram suas preocupações, sobre medo e confusão, e sobre a sensação de que estava perdendo a cabeça. Não sei se consigo fazer isso, disse ela finalmente. Não sei se sou forte o suficiente. Olhei para ela, para a estranha que me lembrava tanto de mim mesma, e pensei nas mãos da minha mãe, no lenço da minha avó, em todas as mulheres que vieram antes de mim, que sobreviveram, lutaram e se recusaram a ser silenciadas. Você não está sozinha, eu disse. E você é mais forte do que imagina. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas eu vou te ajudar a dá-lo. Ela começou a chorar. Entreguei-lhe um lenço de papel e o lenço que minha mãe havia feito para mim. Guarde isto por enquanto, eu disse. Traga de volta quando estiver pronto. Ela olhou para as letras bordadas, meu nome. Por quê? Perguntou ela. Porque alguém me ajudou quando precisei, sorri. Agora é a minha vez. As pessoas me perguntam se valeu a pena. O casamento perdido, o emprego perdido, o futuro perdido que eu achava que teria. É isso que eu digo a eles. Não perdi nada. Consegui escapar. Escapei de um casamento com um homem que não conseguia me defender. Deixei um emprego em uma empresa que se baseava em roubo. Abandonei um futuro que me obrigaria a me calar diante da injustiça. Essas não são perdas. Essas são sobrevivências. O que eu guardei é mais importante. Eu fiquei com a minha mãe. E pude dar a ela algo que ela nunca teve, seu próprio negócio, seu próprio nome na porta, seu próprio futuro que não depende da aprovação de ninguém. Mantive minha integridade. Disse a verdade quando dizer a verdade era difícil. Posicionei-me quando me senti assustado. E eu mantive minha voz, aquela que Margaret Crawford tentou silenciar com escárnio. Aquela que os Crawfords tentaram enterrar com advogados. Aquela que se revelou mais forte do que todo o dinheiro deles junto. Não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente. Estou fazendo aulas à noite, estudando direito e pensando em maneiras de ajudar outras pessoas que se encontram na mesma situação em que eu estava. Eu sei disso. Nunca mais ficarei em silêncio quando alguém que amo estiver sendo ferido. Nunca mais fingirei que a crueldade é aceitável só porque emana do poder. E eu nunca deixarei ninguém me fazer sentir vergonha de onde eu vim. Minha avó veio para este país sem nada além de um lenço e suas próprias mãos. Minha mãe me criou sozinha, munida apenas de uma máquina de costura e de seu coração teimoso e belo. E eu derrubei um império de 200 milhões de dólares usando apenas a verdade. Essa não é uma história sobre vingança. Essa é uma história sobre justiça. Se você está ouvindo isso e se encontra em uma situação em que alguém está fazendo você se sentir inferior, em que estão mandando você ficar quieto, aceitar maus tratos, deixar que pessoas poderosas se safem com crueldade, quero que você saiba de uma coisa. Você não está impotente. Você não está sozinho, E a melhor maneira de proteger as pessoas que você ama é se recusar a ficar em silêncio. Compartilhe esta história com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se se quiser mais histórias como esta e deixe um comentário. Diga-me, se você pudesse dizer uma coisa para a sua versão do passado, que estava tolerando algo que não deveria, o que você diria? Eu li todos os comentários. Você é importante para mim. Obrigado por ficar até o final. Obrigado por acreditar na justiça. Deu por mensagem. Tática clássica. Significa que você está conseguindo atingi-los. Olhei pela janela para aquele carro, para a sombra atrás do volante. Há 2 meses, eu teria ficado apavorado. Há 2 meses, eu teria desistido. Mas isso foi antes de Margaret Crawford me ensinar que o silêncio era apenas outra palavra para rendição. Peguei o lenço da minha avó e passei o polegar sobre os meus ótis bordados. Eles estão com medo, eu disse em voz alta, para ninguém em particular, para mim mesma. Bom. Na manhã seguinte, o carro havia desaparecido.
Mas eu sabia que eles não tinham terminado. E eu também não. Lena me ligou numa quinta-feira à tarde, 3 semanas depois do casamento. Pode entrar agora? Algo em sua voz me fez pegar meu casaco sem fazer perguntas. Quando cheguei ao escritório dela, ela estava em pé diante do quadro branco. Ela havia apagado os fluxogramas que eu tinha visto antes. Em seu lugar, havia um único diagrama, uma teia de linhas conectando caixas com datas e valores em dólares. Sente-se, disse ela. Você continua me dizendo isso porque precisa continuar dizendo. Eu me sentei. Os $200.000 que você sinalizou, a transferência para Meridian Bay. Ela apontou para um retângulo na parte superior do diagrama. Não foi nada. Talvez tenha sido um teste. Ou um erro. O que você quer dizer com nada? Quer dizer, eu encontrei o resto. Ela me entregou uma folha impressa, páginas e páginas de transações, empresas de fachada, números de roteamento, 8 anos de dados cruzados com seus registros públicos, seus pedidos de subsídios, seus formulários 990. Examinei as páginas, os números estavam borrados. O que é que estou vendo? Estamos falando de 4,7 milhões de dólares, disse ela categoricamente. Não 1,2 milhão, nem 2 milhões, que era o que eu pensava inicialmente. 4,7 milhões de dólares desviados da Fundação Crawford para contas privadas ao longo de 8 anos. Eu não conseguia respirar. E piora. Ela virou para outra página. Está vendo essa empresa de fachada, BA com Vista Holdings? Você já mencionou isso antes. A empresa da Margarete, certo? Mas veja o que foi recebido. Ela circulou um número. 3,2 milhões desses 4,7 milhões foram diretamente para uma empresa em nome dela. Encarei o número. O dinheiro que deveria ajudar famílias sem teto foi parar nas mãos de Margarete Crawford. Lena assentiu com a cabeça. A mulher que mora numa mansão em Beacon Hill, que usa pérolas que custam mais do que o carro da maioria das pessoas. Essa mulher vem roubando moradores de rua há quase uma década. Uma sensação fria se instalou no meu peito. Ela chamou minha mãe de erro, eu disse lentamente, enquanto usava joias roubadas, estava em uma igreja paga com doações roubadas, olhando com desdém para uma mulher que trabalhou mais em um ano do que em toda a sua vida. Lena permaneceu em silêncio. Maia, disse ela finalmente, isto é maior do que o seu casamento. Isto é federal. Isto pode arruinar toda a família. Pensei na expressão no rosto de Richard Crawford quando mencionei a empresa de fachada, o medo, a palidez repentina. Eles sabem, eu disse. Eles sabem o que fizeram e sabem que eu sei, por isso precisamos agir rápido. Lena ajeitou os papéis. Preparei uma análise forense completa, cada transação, cada conexão, cadeia de custódia, documentação original, tudo que o FBI vai precisar. Com quanto tempo podemos dar entrada no pedido? Diane está finalizando a denúncia de irregularidades. Devemos estar prontos em uma semana. Uma semana. 7 dias até que os Crawford descobrissem que a filha da costureira não era apenas uma noiva humilhada. Ela era a testemunha que acabaria com tudo. Ethan apareceu na minha porta sem avisar, 2 dias antes de termos combinado de dar entrada no pedido de divórcio. Ele estava com uma aparência terrível, barba por fazer, olheiras profundas. Sua camisa estava amassada. Ethan, que nunca tinha usado uma camisa amassada na vida. Maia. Ele ficou parado no corredor como se tivesse medo de se aproximar. Podemos conversar? Eu não o convidei para entrar. Converse. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você tem estado. Ele engoliu em seco. Investigando a fundação. Eu sei. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Isso importa? Ele passou a mão pelos cabelos. Meus pais estão ficando loucos. Advogados, detetives particulares, estão tentando descobrir o que você tem. E você veio aqui para me avisar. Eu vim aqui porque ele parou, recomeçou. Porque eu deveria ter dito alguma coisa no casamento. Eu deveria ter me levantado. Sim, você deveria ter feito isso. Eu fui um covarde. Sua voz falhou. Sempre fui um covarde.
A vida inteira fiz o que eles queriam porque era mais fácil. Porque eles têm tudo. Podiam tirar tudo de mim. Encostei-me ao batente da porta. Então, o que mudou? Comecei a ouvir. Ele olhou para mim de verdade pela primeira vez desde a igreja. Ouvi coisas, conversas, meus pais falando sobre a fundação, sobre dinheiro, sobre ele balançou a cabeça. Coisas que não faziam sentido até você mencionar aquele nome. Meridian Bay. Não reagi. Não confirmei. Eu tenho acesso, disse ele em voz baixa. Há e-mails, registros, coisas que você não teria conseguido ver como auditor. Ele hesitou. Eu poderia conseguir mais para você. Por que você faria isso? Porque eles estão errados. Sua voz era quase um sussurro. O que eles estão fazendo? O que fizeram com você? Com a sua mãe? Está errado. E eu estou cansado de fingir que não está. Eu observei o rapaz que eu amei, ou pensei que amei. O homem que permaneceu em silêncio quando deveria ter rugido. Você quer meu perdão? Eu disse. Não. Ele balançou a cabeça. Eu não mereço isso. Eu só quero. Ele fez uma pausa. Eu quero fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde demais. Refleti sobre os avisos de Diane, sobre o risco de aceitar ajuda de alguém da família Crawford, sobre a possibilidade de ser uma armadilha. Mas também pensei nas provas que Lena precisava, nas conexões que poderiam solucionar o caso. Se você quer fazer a coisa certa, eu disse, fale com meu advogado, não comigo, e traga tudo o que você tem. Ele assentiu lentamente. Eu consigo fazer isso. E o Ethan? Esperei até que ele me encarasse. Isso não muda nada entre nós. Você entende? Eu sei. Ele engoliu em seco. Eu te perdi no instante em que fiquei em silêncio. Eu sei disso desde a época da igreja. Ele se virou para ir embora. Ethan. Ele parou. Por que agora? Sério? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Porque eu vi minha mãe naquela igreja, disse ele, rindo enquanto a sua chorava. E eu percebi sua voz falhou. Eu percebi que nunca quero me tornar como ela. Nunca quero ser essa pessoa. Ele foi embora sem olhar para trás. Fechei a porta e fiquei pensando se tinha acabado de ganhar um aliado ou se tinha cometido o maior erro da minha vida. A sala de reuniões de Diane parecia diferente no dia em que assinei o contrato. Os mesmos livros de direito, os mesmos móveis práticos, mas o ar estava de alguma forma mais denso, carregado com o peso do que estávamos prestes a fazer. 127 páginas. Esse era o tamanho da denúncia do delator. 127 páginas de documentação, análise e provas compiladas pela equipe jurídica de Diane, verificadas pelo trabalho forense de Lena e corroboradas por tudo que eu havia reunido ao longo de 6 meses de observação e espera. Depois de assinar isso, disse Diane, não tem volta. A denúncia é registrada em sigilo no Tribunal Federal. O FBI abre uma investigação formal e você se torna um denunciante protegido pela lei federal. O que significa que, se os Crawfords tentarem retaliar, demitindo você, processando você, intimidando você, eles acrescentarão obstrução da justiça e intimidação de testemunhas à lista de acusações. Ela quase sorriu. Eles nos entregariam mais provas. Lena sentou-se ao meu lado, quieta e serena. Ela havia trabalhado 18 horas por dia na última semana, checando 3 vezes cada número, cada conexão. Está tudo certo, disse ela. O rastro forense está limpo. O FBI terá tudo o que precisa. Olhei para os papéis à minha frente. 127 páginas de verdade. Pensei na minha mãe, sentada na 4ª fila. No lenço no meu bolso. Na minha avó, que veio para este país sem nada e construiu uma vida através da pura recusa em desistir. Pensei em Margaret Crawford com suas pérolas, rindo do vestido da minha mãe, e assinei. Meu nome parecia estranho na página, pequeno, mas permanente. Pronto, disse Diane. Está feito. Soltei um suspiro. Durante meses, vinha reunindo provas em segredo, sem saber se estava paranoica ou certa, sem saber se alguma coisa daquilo importaria. Agora era real, oficial, imparável.
Meu telefone vibrou. Marcus Webb, o FBI quer se encontrar comigo. Estão considerando isso uma prioridade. O caso pode ser maior do que pensávamos. Possivelmente ligado a autoridades municipais. Mostrei a mensagem para Diane. Bem, disse ela, parece que os Crawfords terão uma semana muito ruim. Guardei meu celular. Minha mãe me ensinou a anotar tudo, a guardar provas, a me proteger. Ela só não sabia que um dia eu usaria esses ensinamentos para proteger todos aqueles de quem os Crawfords já haviam roubado. A filha da costureira estava prestes a derrubar um império. O escritório de campo do FBI em Boston cheirava a café e papel e mal conseguia conter a urgência. O agente especial Thomas Riley me encontrou no elevador. 50 anos, cabelos grisalhos, um rosto que já tinha visto mentiras demais para acreditar em qualquer coisa com facilidade. Ele apertou minha mão com um aperto firme, mas não hostil. Senhorita Bennet. Sua voz era calma, profissional. Obrigado por ter vindo. A sala de entrevistas era exatamente como eu imaginava, estéril, silenciosa, com uma mesa e um gravador no centro. Mas havia algo no jeito de Riley que parecia quase respeitoso, como se ele estivesse grato pela minha presença. Serei direto, disse ele, acomodando-se na cadeira. Estamos monitorando a Fundação Crawford há 5 anos. Sempre que nos aproximávamos de algo, a pista esfriava. Advogados, empresas de fachada, becos sem saída. O que mudou? Ele me olhou fixamente. Você mudou. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Reconheci a análise forense de Lena. Sua documentação preenche lacunas que não conseguimos preencher, conecta pontos que não conseguimos conectar. E, combinada com o depoimento que seu advogado encaminhou do Sr. Ethan Crawford, ele fez uma pausa. Temos o suficiente para um mandado. Ethan tinha cumprido sua palavra. Ele entregou tudo para Diane em e-mails, memorandos internos, até gravações de conversas que teve com os pais. Não foi o suficiente para me fazer perdoá-lo, mas foi o suficiente para importar. E agora, o que acontece? Perguntei. Agora temos que agir rápido. Riley inclinou-se para a frente. Os Crawfords têm recursos. Se eles descobrirem que estamos chegando, começarão a destruir provas, movimentar dinheiro e apagar rastros. Precisamos executar os mandados de busca antes que eles percebam o que os atingiu. Quando? 3 dias. Ele olhou nos meus olhos. E preciso que a senhora entenda uma coisa, senhorita Bennet. Este caso pode ser maior do que apenas a fundação. Alguns dos rastros do dinheiro levam a contratos com a prefeitura, doações políticas. Isso pode atingir muita gente poderosa. Pensei no carro preto estacionado em frente ao apartamento da minha mãe, nas cartas ameaçadoras, no sorriso de Margaret Crawford. Eu entendo. Riley assentiu com a cabeça uma vez. Respeito. Precisaremos que você testemunhe eventualmente. Você está preparado para isso? Pensei em estar diante daquele altar, e encontrar minha voz quando todos esperavam que eu permanecesse em silêncio. Eu me preparei para isso a vida toda, eu disse. Só não sabia disso. Ele quase sorriu. Então vamos acabar com eles. Meu celular vibrou quando saí do prédio. Número desconhecido, você acha que ganhou? Sabemos de tudo. Isso não acabou. A mensagem foi enviada de um número vinculado a uma das empresas de fachada. Tirei um print da tela e encaminhei para Riley. Evidência de intimidação, digitei. Obrigada por fortalecer meu caso. Então saí para a tarde de Boston. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. Na manhã da operação policial, acordei com notícias de última hora. Meu celular foi inundado de alertas. FBI cumpre mandados de busca e apreensão na Crawford Roads. Dinastia Imobiliária de Boston sob investigação federal. 2 presos em investigação de fraude contra a instituição de caridade. Sentei-me no apartamento da minha mãe, com o café a esfriar nas mãos, e assisti a tudo pela televisão. Imagens de Beacon Hill, agentes do FBI carregando caixas para fora da mansão Crawford, sacos de provas, equipamentos de informática. E Margaret Crawford descendo os degraus da sua própria casa algemada.
Sem pérolas, sem cabelo impecavelmente penteado, sem sorriso de socialite, apenas uma mulher de 60 anos com um blazer amarrotado, o rosto pálido, os olhos arregalados de descrença, sendo conduzida a um veículo que a esperava, como qualquer outro criminoso em qualquer outra apresentação de suspeitos na história. Richard estava atrás dela, com as mãos algemadas, o rosto pálido, e agora não ria. Minha mãe saiu da cozinha e ficou ao meu lado. É isso? Sim. Assistimos em silêncio. A apresentadora do telejornal falava sobre acusações federais de fraude, sobre dinheiro de caridade desviado para contas privadas, sobre uma investigação que vinha se desenrolando há anos. Ela mencionou um denunciante anônimo, alguém de dentro da organização. Maia. A voz da minha mãe era baixa. Você fez isso? Olhei para ela, para a mulher que trabalhará 18 horas por dia para que eu pudesse ter um futuro, a mulher que Margaret Crawford chamara de erro. Sim, mãe, eu fiz. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então estendeu a mão e pegou a minha. Seus dedos eram ásperos contra os meus, calejados por 30 anos de trabalho, mas seu aperto era firme. Não estou feliz que alguém tenha tido que ser preso, disse ela suavemente. Mas estou orgulhosa de você, querida. Muito orgulhosa. Meu telefone vibrou. Diane, eles encontraram tudo. Segundo conjunto de livros, e-mails, extratos bancários. Os Crawfords estão acabados. E então, outra mensagem, e tem mais. A Crawford Holdings convocou uma reunião de emergência do conselho para amanhã. Eles vão tentar controlar a narrativa. A imprensa estará presente. Fiquei olhando fixamente para a tela. Maia. Minha mãe observava meu rosto. O que foi? A reunião do conselho, eu disse. Eles vão tentar distorcer os fatos. Vão fazer parecer que foi um mal-entendido. Eles conseguem fazer isso? Pensei em Margaret Crawford, que mesmo algemada provavelmente já estava calculando seu próximo passo. Eles podem tentar, eu disse, levantando-me. Mas eu não vou deixar. Chamada para ação número 2 no meio do vídeo. Espera aí. Preciso fazer uma pausa aqui porque estamos prestes a chegar à parte que todos me perguntam, a reunião do conselho. O momento em que voltei para Crawford Holdings, não como a noiva humilhada, não como a auditora demitida, mas como algo completamente diferente. Antes de prosseguirmos, se você ainda está assistindo, você é do meu tipo. Você acredita na justiça. Você acredita que as pessoas não devem sair impunes de atos cruéis só porque têm dinheiro. Então, me faça um favor. Clique no botão de inscrição, deixe um comentário e me diga, se você estivesse no meu lugar, você iria a essa reunião? Você os enfrentaria novamente? Quero saber o que você faria. Ok, deixa eu te contar sobre a manhã mais assustadora e satisfatória da minha vida. Na noite anterior à reunião do conselho, nos reunimos no escritório de Diane e eu, Diane, Lena e Marcos. Conselho de guerra. Eles vão alegar que foi um mal-entendido, disse Marcos, folheando suas anotações. Uma fonte anônima me disse que a assessoria de imprensa deles está trabalhando dobrado. O roteiro é: irregularidades contábeis, revisão interna, cooperação total com as autoridades, o padrão para controle de danos. Eles não conseguem se livrar das algemas girando, disse Lena. Eles vão tentar. Diane recostou-se na cadeira. Richard e Margaret estão em liberdade sob fiança, 2 milhões cada. Eles estarão na reunião do conselho, apresentando seus argumentos para que permaneçam no comando enquanto o mal-entendido é resolvido. Então, o que fazemos? Perguntei. Você? Diane balançou a cabeça negativamente. Nada. Você fez a sua parte. O FBI tem as provas. Deixe o sistema funcionar. Isso não é suficiente. Todos olharam para mim. Eles vão se levantar naquela sala, eu disse, diante das câmeras, dos jornalistas e dos membros do conselho, e mentir. Vão dizer que tudo isso é um engano, que são vítimas, que o verdadeiro problema é, o quê? Funcionários descontentes? Promotores equivocados? Pensei na expressão no rosto da minha mãe quando Margaret a chamou de erro. Não posso deixar isso acontecer. Marcos falou primeiro. Vocês podem comparecer.
A reunião do conselho é tecnicamente pública. Acionistas e partes interessadas podem assistir. Se você estiver lá, o que acontece? Interrompeu Diane. Ela causa um escândalo. Dá a eles munição para pintá-la como instável. Não vou causar escândalo. Minha voz estava calma. Mas posso transmitir uma mensagem simplesmente estando lá, simplesmente deixando que me vejam. Diane estudou meu rosto por um longo momento. Você entende os riscos. Eles poderiam alegar assédio, intimidação. Não vou ameaçar ninguém. Não vou causar problemas. Encarei-a nos olhos. Só vou ficar ali e lembrá-los de que existo. De que a mulher que eles tentaram destruir não foi destruída. Silêncio. Então Marco sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi nele. Isso pode realmente funcionar. Lena sentiu lentamente. Diane suspirou. Tudo bem, mas faremos isso com inteligência. Você apenas observa, a menos que a convidem a falar. E se lhe perguntarem alguma coisa, você consulta seu advogado. Ela apontou para si mesma. Para mim? Acordado. Naquela noite, fui para casa e experimentei o blazer que havia usado na minha primeira entrevista de emprego na Crawford Holdings, preto, sob medida, profissional. Minha mãe apareceu na porta. Para que é isso? Amanhã. Alisei as lapelas. Vou a uma reunião. Ela me observou por um instante. Depois desapareceu e voltou com algo nas mãos, o lenço, aquele com miosotes bordados. Leve isto com você, disse ela. Assim, eu também estarei lá. Guardei-o no bolso do meu blazer. Amanhã eu voltaria ao prédio onde fui humilhada, demitida e ameaçada. E faria isso com o lenço da minha avó sobre o coração. Na noite anterior, minha mãe e eu ficamos sentadas no sofá velho até bem depois da meia-noite. O apartamento estava silencioso. Através das paredes finas, eu conseguia ouvir a TV do vizinho, algum reality show onde as pessoas competiam por dinheiro e amor. Problemas normais, apostas simples. Você está com medo? Perguntou Ellen. Considerei mentir. Mas já tínhamos superado isso. Apavorada, admiti. Então por que você está fazendo isso? Olhei para ela, olhei de verdade para ela, para as linhas ao redor dos olhos, conquistadas por décadas de trabalho, para as mãos que fizeram meu vestido de formatura, meu vestido de noiva, 1000 outros vestidos para pessoas que nunca souberam seu nome. Porque se eu não fizer isso, eu disse, eles vencem. Não apenas contra mim, contra todos aqueles que eles já prejudicaram. Todas as famílias que não receberam ajuda porque Margaret Crawford estava comprando pérolas com o dinheiro das bolsas de estudo. Todas as pessoas que dormiram na rua enquanto ela dormia em uma mansão. Minha mãe ficou em silêncio. E por sua causa, acrescentei suavemente. Porque ela olhou para você, a pessoa mais forte que conheço, e disse que você foi um erro. E ela riu. Os olhos de Ellen brilhavam. Preciso que eles vejam, eu disse. Preciso que o mundo inteiro veja que você não é um erro. Que eu não sou um erro. Que as coisas pelas quais tentaram nos envergonhar, de onde viemos, como vivemos, o que tivemos que fazer para sobreviver, são essas coisas que nos tornam fortes. Minha mãe estendeu a mão e tocou meu rosto. Você é igualzinha à sua avó, disse ela. Ela veio para cá sem nada, mas nunca deixou ninguém dizer que ela era inferior. Você também não. Ela sorriu, triste e orgulhosa ao mesmo tempo. Nem você vai deixar. Apoiei a cabeça no ombro dela, como fazia quando era criança. Aconteça o que acontecer amanhã, eu disse, obrigado por tudo, por me ensinar a lutar. Ela beijou meu cabelo. Obrigada por lutar. Ficamos sentados ali até que a primeira luz cinzenta da aurora começou a entrar pela janela. Então, me vesti para a batalha. O edifício Crawford Holdings erguia-se 30 andares acima do distrito financeiro, todo de vidro, aço e nuvens refletidas. Eu trabalhava ali havia 3 anos, passará por aquele saguão milhares de vezes, mas nunca havia sentido o peso daquilo antes, a intimidação embutida em cada superfície, projetada para fazer com que pessoas comuns se sentissem insignificantes. Hoje, recusei-me a sentir-me insignificante. Diane caminhava ao meu lado, terno preto, pasta, expressão séria.
O segurança na recepção olhou para cima e me reconheceu. Seus olhos se arregalaram. Senhorita Bennet, você não é, quer dizer, seu crachá foi desativado. Estou ciente. Diane deu um passo à frente. Minha cliente é testemunha em uma investigação federal em andamento e tem o direito legal de participar desta Assembleia Pública de Acionistas. Ela apresentou um documento. Aqui está a legislação pertinente. O guarda olhou para o papel, olhou para mim e ligou para alguém. 5 minutos depois, estávamos no elevador, subindo em direção ao 30º andar. Como você está se sentindo? Perguntou Diane em voz baixa. É como se eu estivesse prestes a entrar na boca de um leão. Você é. Ela quase sorriu. Mas os leões não têm mais dentes. As portas se abriram. A sala de reuniões tinha janelas do chão ao teto, mesa de mogno, jarras de água de cristal, 20 cadeiras ao redor da mesa, todas ocupadas. Outros 30 observadores estavam ao longo das paredes, acionistas, advogados e 5 jornalistas com gravadores. Marcos estava entre eles. Ele me deu um aceno de cabeça quase imperceptível. E na cabeceira da mesa, Richard Crawford, com Margaret ao seu lado. Pareciam abatidos. Richard estava pálido, o terno um pouco folgado, como se tivesse emagrecido. Margaret não usava pérolas, haviam sido confiscadas como bens. Seu cabelo estava preso num coque prático. Sem um sorriso social. Quando entrei, a sala ficou em silêncio. 20 rostos se viraram. Os olhos de Margaret encontraram os meus. Por um instante, algo passou rapidamente por seu rosto, medo, raiva, reconhecimento. Então ela se recompôs, ergueu o queixo e forçou aquele sorriso frio. Ora, disse ela, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, se não é a garota que pensa que ganhou. Não disse nada. Diane e eu nos sentamos junto à parede. Cruzei as mãos no colo e mantive a expressão neutra. Margaret inclinou-se para Richard e sussurrou algo. Os nós dos dedos de Richard estavam brancos sobre a mesa. Vamos começar, disse Harrison Wells de seu lugar perto da cabeceira da mesa. Ele era o maior acionista fora da família Crawford, 65 anos, cabelos grisalhos, o tipo de homem que não havia sobrevivido 50 anos no mercado imobiliário de Boston ignorando para onde o vento soprava. Temos muito que discutir. Richard Crawford se levantou, abotoando o paletó com dedos ainda um pouco trêmulos. Obrigado a todos por terem vindo com tão pouco aviso prévio. Sua voz era controlada, pausada, a voz de um homem que passou 40 anos dominando salas de reuniões. Sei que houve preocupação com os eventos recentes. Ele caminhava lentamente de um lado para o outro, com as mãos cruzadas atrás das costas. O que temos aqui é um mal-entendido, uma investigação agressiva baseada em informações falhas, irregularidades contábeis que foram exageradas por ele gesticulou vagamente. Indivíduos com vinganças pessoais. Seus olhos se voltaram para mim por um instante. A Crawford Holdings construiu um legado de integridade ao longo de 4 gerações. Não vamos deixar que um ex-funcionário insatisfeito destrua isso. Margaret acenou com a cabeça ao lado dele, queixo erguido. Estamos cooperando plenamente com as autoridades, continuou Richard. E estou confiante de que, quando todos os fatos vierem à tona, este conselho verá que essas acusações são infundadas. Ele sentou-se. Silêncio. Então Harrison Wells pigarreou. Richard. Sua voz era pausada, mas grave. Com todo o respeito, o FBI não executou mandados de busca e apreensão e efetuou prisões por causa de irregularidades contábeis. Eles apreenderam provas de fraude sistemática que remontava a 8 anos. Ricardo abriu a boca. Eu vi a documentação do mandado, continuou Wells. Todos nós vimos. Isso não é um mal-entendido. Isso é crime. Margaret inclinou-se para a frente. Harrison, você nos conhece há 30 anos. Eu já fiz isso. Ele a interrompeu. Por isso nunca suspeitei. Mas as evidências não mentem. E fingir o contrário é uma ofensa a todos nesta mesa. Murmúrios ecoam pela sala. Proponho, disse Wells, que antes de discutirmos o controle de danos, ouçamos todas as partes relevantes. Ele se virou e olhou diretamente para mim.
Senhorita Bennet, a senhora estaria disposta a se dirigir ao conselho? A sala prendeu a respiração. Diane tocou meu braço. Você não precisa. Mas eu já estava de pé. Sim, eu disse. Eu aceitaria. Caminhei até a cabeceira da mesa. 20 rostos me observavam. O maxilar de Richard Crawford estava tenso. As mãos de Margaret estavam cerradas no colo. Eu não olhei para eles. Ainda não. Meu nome é Maya Bennet, eu disse. Por 3 anos, fui auditora interna nesta empresa. E por 6 meses, vi algo errado acontecer. Fiz uma pausa. Deixei as palavras se assentarem. Não estou aqui para falar de contabilidade. O FBI apresentará essas provas no tribunal. Estou aqui porque alguém nesta sala finalmente olhei para Margaret. Decidiu que minha mãe era uma piada. A sala estava silenciosa. No meu casamento, a senhora Crawford pegou o microfone e disse a 200 pessoas que minha mãe era, e cito, um erro de vestido. Mantive a voz firme. Profissional. Minha mãe é costureira. Ela me criou sozinha. Trabalhava 18 horas por dia para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse estar em lugares como este. O rosto de Margaret estava impassível. E enquanto a senhora Crawford zombava do vestido feito à mão pela minha mãe, ela usava pérolas compradas com dinheiro roubado. Deixei isso em aberto. Dinheiro de verbas federais, dinheiro destinado a abrigos para pessoas sem teto, para famílias que não têm nada. Gesticulei em direção à pilha de pastas sobre a mesa, a análise forense que Lena havia preparado. 4,7 milhões de dólares. Isso não é um mal-entendido. É um roubo contra as pessoas mais vulneráveis desta cidade. Richard se levantou. Você não tem esse direito. Eu tenho todo o direito. Minha voz não vacilou. Eu era a auditora que encontrou as discrepâncias. Eu era a funcionária que fez as perguntas. E eu era a mulher que você tentou silenciar. Virei-me para Harrison Wells. Vocês me pediram para falar perante o conselho. Eis o que tenho a dizer. Os Crawfords construíram sua reputação em uma mentira. Roubaram de pessoas que não tinham nada. E fizeram isso desprezando todos que consideravam inferiores a eles. Olhei para Margaret uma última vez. Minha mãe não é um erro. Ela é a razão de eu estar aqui. E eu lhe prometo, minha voz endureceu. Ela vale mais do que todas as pérolas roubadas que você já usou. As portas da sala de reuniões se abriram. O agente especial Riley entrou acompanhado por 2 agentes do FBI. Richard Crawford, Margaret Crawford. Sua voz era calma, oficial. Vocês estão presos em decorrência de uma acusação federal por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração. O rosto de Margaret empalideceu. Um agente trouxe algemas. Enquanto conduziam os Crawfords para fora, passando pelas câmeras, pelos jornalistas, por todos os membros do conselho que eles já haviam intimidado, Margaret se virou para me olhar. Seus olhos ardiam de fúria. Eu não desviei o olhar. As algemas fecharam com um clique, produzindo um som semelhante ao de um ponto final. Richard Crawford permaneceu rígido enquanto o agente do FBI prendia seus pulsos. Seu rosto estava da cor de cimento fresco. 40 anos dominando salas, fechando negócios, sendo intocável, tudo terminado por um único clique metálico. Margaret estava pior. Ela estava tremendo. Isso é um erro, ela sibilou para Riley. Você sabe quem somos? Você tem ideia do que está fazendo, senhora? A voz de Riley era completamente monótona. Eu sei exatamente quem você é. É por isso que você está sendo preso. As câmeras dos jornalistas disparavam flashes. Os gravadores estavam erguidos. Essa seria a imagem que abriria todos os noticiários durante uma semana. Você vai se arrepender disso. Os olhos de Margaret me encontraram do outro lado da sala, selvagens, desesperados. Você não é nada. Você não é ninguém. Você acha que venceu, mas nós temos advogados. Nós temos. Margaret. A voz de Richard era baixa. Derrotada. Pare. Ela parou.
Por um instante, eles apenas se olharam. 40 anos de casamento, 4 gerações de legado, e agora algemas, câmeras e a longa caminhada da vergonha. Richard Crawford está destituído do cargo de presidente, com efeito imediato, anunciou Harrison Wells aos presentes. O Conselho nomeará uma liderança interina e cooperará plenamente com as autoridades federais. 2 agentes do FBI conduziram os Crawfords em direção à porta. Margaret passou a menos de 1 metro de mim. Você vai pagar por isso, ela sussurrou. Custe o que custar. Sustentei seu olhar. Suas ameaças não me assustam mais, Sra. Crawford. Minha voz era calma, quase gentil. E a senhora terá bastante tempo para pensar nisso na prisão federal. As portas se fecharam atrás deles. A sala explodiu em alvoroço. Jornalistas gritavam perguntas. Os membros do conselho se reuniram em uma conversa frenética. Alguém derrubou uma jarra de água. Marcus Webb me chamou a atenção e sorriu. Diane apareceu ao meu lado. Vamos. Você já fez tudo o que veio fazer aqui. Assenti com a cabeça, mas ao me virar para a saída, parei. Porque ali, no canto da sala, estava Ethan Crawford. Ele não havia sido preso. O FBI confirmara sua cooperação e lhe concederá imunidade em troca de seu depoimento. Estava pálido, abatido, observando seus pais serem levados algemados. Nossos olhares se encontraram. Eu não sorri, não acenei com a cabeça. Apenas o encarei, o homem que permanecerá em silêncio quando deveria ter falado, que finalmente fizera a coisa certa quando já era quase tarde demais. Então eu saí. No saguão, minha mãe esperava. Ela estava parada perto dos elevadores, segurando sua velha bolsa, parecendo completamente deslocada naquele reluzente templo corporativo. Os seguranças a observavam com incerteza. Mãe? Parei. O que você está fazendo aqui? Eu assisti ao noticiário. Sua voz estava embargada. Eu tive que vir. Ela abriu os braços. Eu entrei neles. Estávamos ali, no saguão da Crawford Holdings, o prédio que testemunhou minha humilhação e meu triunfo, e nos abraçamos. Você conseguiu, ela sussurrou. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, eu disse. Suas lições, sua força, foi isso que fez a diferença. Ela recuou, olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vamos para casa, meu bem. Sim, sorri. Vamos para casa. A notícia se espalhou como uma represa. Ao anoitecer, a fraude da Fundação Crawford era um dos assuntos mais comentados em todo o país. Todos os veículos de comunicação de Boston deram destaque à história. As imagens estavam por toda parte. Margaret Crawford algemada, o rosto contorcido de fúria. O silêncio sombrio de Richard. O FBI carregando caixas de provas da mansão de Beacon Hill. Exclusivo do Boston Globe, esquema de fraude envolvendo instituições de caridade desviou 4,7 milhões de dólares de abrigos para moradores de rua para contas privadas. New York Times, dinastia imobiliária de Boston enfrenta acusações federais em caso de fraude maciça em subsídios. CNN, drama envolvendo casamento de denunciante leva a prisões pelo FBI. A internet tinha opiniões. Esta é a coisa mais gratificante que li em anos. Aquela costureira criou uma filha excepcional. Margaret Crawford gastou dinheiro roubado de pessoas sem teto e ainda teve a audácia de zombar de um vestido feito à mão por alguém. Karma. Tentei não ler os comentários. Falhei. Leia-os mesmo assim. Em nosso apartamento, minha mãe e eu sentamos juntas no sofá velho, a TV no mudo, nossos telefones vibrando com mensagens que não respondemos. É uma sensação estranha, disse ela baixinho. Todas essas pessoas falando sobre nós. Eles não estão falando de nós. Passei meu braço em volta dela. Eles estão falando de justiça. Ela ficou em silêncio por um momento. Maia. Ela se virou para mim. Você se sente melhor agora que tudo acabou? Pensei nisso. Pensei mesmo. Sinto-me livre, disse finalmente. Como se estivesse carregando um peso enorme há meses e agora ele tivesse desaparecido. Não está feliz? Não exatamente.
Tentei encontrar as palavras certas. Não acho que alguém ganhe quando as pessoas vão para a prisão, nem mesmo aquelas que merecem. Mas fico feliz que a verdade tenha vindo à tona. Fico feliz que as pessoas de quem eles roubaram possam finalmente ter justiça. Ela assentiu lentamente. Meu telefone vibrou novamente. Diane, o FBI confirma que o processamento completo da recompensa para denunciantes está em andamento. Estimativa de 15% dos fundos recuperados. No mínimo, cerca de $650 mil. Encarei a mensagem. $650 mil por dizer a verdade, por fazer a coisa certa. Mãe. Minha voz saiu estranha. Preciso te mostrar uma coisa. Entreguei-lhe o telefone. Ela leu de novo e olhou para mim com os olhos arregalados. Isso é real? É real. Ela começou a chorar. Não era tristeza, nem pesar. Era aquele tipo de choro que acontece quando algo que você nunca ousou esperar de repente se torna possível. Eu a abracei. Isso também é seu, eu disse. Isso é por cada dia de 18 horas. Por cada aluguel que quase nos levou à falência. Por cada sacrifício que você fez para que eu tivesse uma chance. Ela balançou a cabeça. Eu não fiz nada. Você fez tudo. Recuei um pouco e olhei-a nos olhos. E agora é a minha vez de cuidar de você. 3 meses depois, o mundo havia seguido em frente, mas as consequências não. Acompanhei o caso obsessivamente. Cada audiência, cada documento apresentado, cada novo desenvolvimento. Richard Crawford enfrentou 14 acusações federais, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos. Seus advogados apresentaram inúmeras moções, mas as provas eram esmagadoras, a análise forense de Lena, os e-mails internos, o depoimento de Ethan. Se fosse condenado por todas as acusações, ele poderia pegar de 15 a 20 anos de prisão. Margaret enfrentou 8 acusações, um reconhecimento ligeiramente menor porque seu papel foi mais discreto. Mas a BA Convista Holdings, a empresa de fachada em seu nome, recebeu $3,2 milhões dos fundos desviados. A mulher com as pérolas Mikimoto teria que responder por cada centavo. Ambos estavam em liberdade sob fiança, de $2 milhões cada. Margaret usava a tornozeleira eletrônica e não podia sair de Massachusetts. Seu passaporte havia sido apreendido. As ações da Crawford Holdings despencaram, caindo 60% em relação ao seu pico. A empresa estava em processo de reestruturação sob supervisão judicial. O Conselho Administrativo nomeou uma equipe de gerenciamento de crise. O nome Crawford, que tinha significado algo em Boston por 4 gerações, agora significava algo completamente diferente. A fundação foi dissolvida. Seus ativos legítimos remanescentes foram transferidos para organizações de assistência a pessoas em situação de rua. Um administrador judicial federal supervisionou o processo. E recebi a notificação oficial da minha recompensa como denunciante. $650 mil, de acordo com as disposições que têm da Lei de Reclamações Falsas. Chegou por carta registrada. Li 3 vezes. Depois liguei para Diane. É real. Ela confirmou. Os fundos serão liberados em até 60 dias. Após os impostos e meus honorários, o valor aproximado será de $400 mil. $400 mil, mais dinheiro do que minha mãe ganhou em toda a sua vida. Naquela noite, Ethan me enviou um e-mail. Maia. Sei que provavelmente você não vai responder a isto. Não espero que responda. Mas queria que soubesse que vou testemunhar contra eles no julgamento. Tudo o que sei, tudo o que vi. Isso não vai mudar o que aconteceu entre nós. Não vai compensar o casamento, meu silêncio, nada disso. Mas você tinha razão em tudo, e me desculpe por não ter percebido antes. Ethan. Li 2 vezes. Depois fechei o e-mail sem responder. Algumas desculpas chegam tarde demais para serem aceitas, mas pelo menos ele finalmente estava fazendo a escolha certa. A placa na vitrine dizia: Ajustes e designs personalizados da Ellen. Letras douradas sobre um fundo verde escuro. Elegante, mas sem ostentação. Minha mãe a escolheu pessoalmente.
A loja era pequena, 74 metros quadrados numa esquina em Dorchester, a 2 quarteirões do apartamento onde morei durante toda a minha infância. Mas tinha boa iluminação, um layout limpo e espaço suficiente para 3 estações de costura. Mais importante ainda, pertencia a ela. Usei parte da minha recompensa por denúncia para o pagamento inicial. O restante foi investido em equipamentos, estoque e uma reserva de emergência para 6 meses, para que ela pudesse construir sua carteira de cliente sem pânico. Você não precisava fazer isso, disse ela pela 100ª vez, passando os dedos pela mesa de corte. É demais. Não é suficiente, eu disse. Chegou 30 anos atrasado, mas é um começo. O dia da inauguração foi tranquilo. Alguns vizinhos apareceram para conhecer a nova loja. Uma antiga cliente da lavanderia soube da novidade e trouxe 3 vestidos para fazer ajustes. Mas ao meio-dia, algo mudou. Uma mulher entrou, por volta dos 40 anos, bem vestida, vagamente familiar. Ela olhou ao redor da loja e depois para minha mãe. Você é Ellen Bennett? Sim. Vi as notícias sobre sua filha, sobre o que ela fez. Os olhos da mulher brilhavam. Tem uma boutique no South End. Roupas de alta qualidade. Estávamos usando um alfaiate em Newton, mas... Ela fez uma pausa. Prefiro dar meu negócio a alguém daqui, alguém de verdade. Ela entregou um cartão para minha mãe. Me ligue. Gostaria de conversar sobre uma parceria. Depois que ela saiu, minha mãe ficou olhando para o cartão por um longo tempo. Maia, disse ela, isso está acontecendo. Está acontecendo. Eu a abracei. Isso sempre ia acontecer. Você só precisava que alguém a enxergasse. Naquela noite, observei-a fechar a loja. Ela se movia devagar, reverentemente, passando as mãos pelas máquinas de costura, pelos rolos de tecido, pela lista de preços escrita à mão que ela mesma havia feito. Ela parou na janela e tocou no vidro onde estava pendurada a placa. De Ellen, disse ela suavemente. Meu nome? Seu nome, concordei. Ela se virou para mim. Seus olhos estavam marejados. Obrigada, meu bem. Por tudo. Por lutar. Pensei em Margaret Crawford, em pérolas roubadas e abrigos para sem-teto, e em uma mulher que achava que podia zombar de tudo pela vida sem sofrer consequências. Obrigado por me ensinar como, eu disse. Minha mãe enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno e familiar, o lenço, aquele com miosotes. Eu fiz um novo para você. Ela desdobrou um segundo lenço, de linho branco, com meu nome bordado em linha azul. Assim você sempre se lembrará. Peguei o objeto e o pressionei contra o meu peito. Jamais me esquecerei, eu disse. E era a verdade. 6 meses após o casamento que não aconteceu, entrei num prédio de escritórios que nunca tinha visitado antes. O Centro Nacional de Denúncias ocupava um andar modesto em um arranha-céu no centro da cidade. Nada de saguões de mármore, nada de lustres de cristal, apenas carpete, cubículos e pessoas realizando um trabalho silencioso e importante. 3 semanas antes, eles me ofereceram um cargo, consultor, ajudando outros denunciantes a navegar pelo sistema do qual eu havia sobrevivido. O salário era menos da metade do que eu ganhava na Crawford Rhodes. Os horários eram irregulares. Os benefícios, modestos. Eu disse sim imediatamente. Você entende, disse o diretor durante a minha entrevista. Este trabalho pode ser frustrante. Nem todos os casos têm sucesso. Nem todos os denunciantes são protegidos. Entendo, respondi. Mas alguns são, e por esses vale a pena lutar. Naquela primeira manhã, cheguei cedo, preparei café na cozinha comunitária e li os arquivos dos casos que ficariam sob minha responsabilidade. Às 10 horas, uma jovem apareceu na minha porta, 24, talvez 25 anos. Olheiras profundas, segurando uma pasta como se fosse sua tábua de salvação. Você é Maia Bennett? Sua voz era quase um sussurro. Eu sou. Vi as notícias sobre os Crawfords, sobre o que você fez. Ela engoliu em seco. Estou numa situação complicada na minha empresa e não sei o que fazer. Pensei em mim mesma há 6 meses, assustada, isolada, convencida de que era impotente.
Sente-se, eu disse gentilmente. Conte-me tudo. Ela falou durante uma hora sobre irregularidades que havia notado, sobre supervisores que ignoraram suas preocupações, sobre medo e confusão, e sobre a sensação de que estava perdendo a cabeça. Não sei se consigo fazer isso, disse ela finalmente. Não sei se sou forte o suficiente. Olhei para ela, para a estranha que me lembrava tanto de mim mesma, e pensei nas mãos da minha mãe, no lenço da minha avó, em todas as mulheres que vieram antes de mim, que sobreviveram, lutaram e se recusaram a ser silenciadas. Você não está sozinha, eu disse. E você é mais forte do que imagina. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas eu vou te ajudar a dá-lo. Ela começou a chorar. Entreguei-lhe um lenço de papel e o lenço que minha mãe havia feito para mim. Guarde isto por enquanto, eu disse. Traga de volta quando estiver pronto. Ela olhou para as letras bordadas, meu nome. Por quê? Perguntou ela. Porque alguém me ajudou quando precisei, sorri. Agora é a minha vez. As pessoas me perguntam se valeu a pena. O casamento perdido, o emprego perdido, o futuro perdido que eu achava que teria. É isso que eu digo a eles. Não perdi nada. Consegui escapar. Escapei de um casamento com um homem que não conseguia me defender. Deixei um emprego em uma empresa que se baseava em roubo. Abandonei um futuro que me obrigaria a me calar diante da injustiça. Essas não são perdas. Essas são sobrevivências. O que eu guardei é mais importante. Eu fiquei com a minha mãe. E pude dar a ela algo que ela nunca teve, seu próprio negócio, seu próprio nome na porta, seu próprio futuro que não depende da aprovação de ninguém. Mantive minha integridade. Disse a verdade quando dizer a verdade era difícil. Posicionei-me quando me senti assustado. E eu mantive minha voz, aquela que Margaret Crawford tentou silenciar com escárnio. Aquela que os Crawfords tentaram enterrar com advogados. Aquela que se revelou mais forte do que todo o dinheiro deles junto. Não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente. Estou fazendo aulas à noite, estudando direito e pensando em maneiras de ajudar outras pessoas que se encontram na mesma situação em que eu estava. Eu sei disso. Nunca mais ficarei em silêncio quando alguém que amo estiver sendo ferido. Nunca mais fingirei que a crueldade é aceitável só porque emana do poder. E eu nunca deixarei ninguém me fazer sentir vergonha de onde eu vim. Minha avó veio para este país sem nada além de um lenço e suas próprias mãos. Minha mãe me criou sozinha, munida apenas de uma máquina de costura e de seu coração teimoso e belo. E eu derrubei um império de 200 milhões de dólares usando apenas a verdade. Essa não é uma história sobre vingança. Essa é uma história sobre justiça. Se você está ouvindo isso e se encontra em uma situação em que alguém está fazendo você se sentir inferior, em que estão mandando você ficar quieto, aceitar maus tratos, deixar que pessoas poderosas se safem com crueldade, quero que você saiba de uma coisa. Você não está impotente. Você não está sozinho, E a melhor maneira de proteger as pessoas que você ama é se recusar a ficar em silêncio. Compartilhe esta história com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se se quiser mais histórias como esta e deixe um comentário. Diga-me, se você pudesse dizer uma coisa para a sua versão do passado, que estava tolerando algo que não deveria, o que você diria? Eu li todos os comentários. Você é importante para mim. Obrigado por ficar até o final. Obrigado por acreditar na justiça.